programa São Paulo, uma cidade curiosa, veio fazer um passeio fantasmagórico pela cidade de São Paulo. Eu estou aqui com o Oliver. E aí, Oliver, tudo bem? Boa noite, Fernanda, espectadores do São Paulo Curiosa, bem curiosa. Na verdade, eu sou o Oliver, eu sou um comissário-chefe de um ônibus mal assombrado que circula pelo centro histórico da cidade. Mas também sou fantasma repórter, como você. Eu faço uma grande reportagem ao vivo sobre os fantasmas que assombram a nossa metrópole. Desde a época do Império, aliás, muito antes da época do Império, até os nossos dias. São personagens que fazem parte da história de você que mora nessa cidade. Só que ao fazer esse passeio, como comissário-chefe, é claro que eu lhe dou um atendimento especial. Mas como fantasma repórter, eu mostro a vocês que os fantasmas, na verdade, são os fantasmas da sua vida. Os fantasmas da cidade que você mora, a violência, o crack, a indigência e os fantasmas que afligem a mente humana, como a insanidade, né? E isso, para quem vem por meio do mal assombrado, acaba achando que vai apenas se assustar. Mas isso porque a mente humana enxerga o arquétipo do fantasma desta maneira. Nós somos os mediadores do assunto que é a morte. Mas dependendo de como você vê a morte, não é tão assombroso assim. Durante a viagem, os passageiros do ônibus mal assombrado ainda contam com visitas inesperadas de fantasmas que vêm passear e apreciar o tour de dentro do ônibus. Porque o desconhecido está acima da compreensão humana. Mas eu me apresento como um lorde, já que a sua mente, o seu ego, o seu superego, jamais aceitariam se aproximar de alguém menos distinto do que eu. Eu sou Rogério Cantoni, eu criei a Roxy, Fernanda, que é uma empresa que roda de um jeito bem diferente. A ideia foi fazer com que o transfer, o passeio que as pessoas fazem no formato de city tour, tudo que é feito de forma rodoviária, possa se transformar num evento, né? E ao se transformar nesse evento, acaba virando até um espetáculo, que é o caso do Haunted Bus, do ônibus mal assombrado. Ele apareceu no mês das bruxas, mas para quem fizer esse passeio, que vai acontecer, a gente tem uma próxima saída dia 5 de novembro, e a gente tem solicitação de empresas, né, de corporativo e de escolas, então é uma temporada que talvez se estenda mais tempo, porque entra um período natalino, gostaríamos que se estendesse, a gente até está procurando um bom patrocinador para estender uma temporada, mas ela continua até novembro. E as pessoas, elas, através do mal assombrado, elas descobrem a relação que elas têm com a morte, né? Acho que esse espetáculo passeio ele traz bastante mensagens espiritualistas, né? Quem faz o passeio percebe, reflete sobre os seus problemas, reflete sobre os problemas de uma cidade que é São Paulo, né? Uma metrópole de 19 milhões de pessoas, e que você tem um buraco na rua, um indigente na esquina, o crack, né? Que é uma grande preocupação da população. Então, o mal assombrado é o primeiro contato com os problemas, quaisquer que sejam. E dali a gente vai iluminando as pessoas nesse passeio, elas vão descobrindo até o final como será que elas podem rever ou recomeçar, né, os seus problemas, as suas situações. E em relação à morte, claro, a gente tem um apoio inclusive da prefeitura, porque nós falamos de um cemitério que é o mais nobre, digamos, na história de São Paulo, que é o da Consolação, onde tem presidentes, artistas, né, sepultados, e faz parte desse passeio conhecer a história da cidade, tá? A história é muito importante conhecer, cidadania. É um espetáculo que a gente quer falar, abordar a questão de atravessar numa faixa de pedestres. Quando a gente passa na Câmara Municipal, a gente brinca com os fantasmas dos vereadores, mas a gente mostra que tem muita lei decretada que o cidadão não respeita,
né? Um vereador, ele transforma uma metrópole, é muito difícil de fazer isso. Então, ele tem esse jogo de brincar um pouco com um assunto que é a morte, ao mesmo tempo que fala sério sobre ela, né? E o pessoal do ônibus, eles têm medo das histórias que você conta, ou você acha que o pessoal leva mais na brincadeira mesmo? Na verdade é lúdico, né? Quem vem com a expectativa de se aterrorizar, até o Oliver brinca que nós não estamos na noite do terror da Disney, né? Na Torre do Terror, não são bonecos animatrônicos, porque a gente sabe que são de mentira. A gente quer que você entre em contato com os fantasmas de verdade, né? Os fantasmas da sua vida e da cidade. Então elas até podem chegar com uma expectativa de uma atração cheia de hologramas, mas não é. Elas vão perceber que é um trabalho artístico, é um trabalho que leva, através desse lúdico, uma reflexão sobre a morte, e aprendem muito sobre história. Acho que eles ficam mais impressionados porque eles aprendem sobre os edifícios, sob a visão noturna, né? A visão até fantasmagórica, porque a gente tem muita história para contar. Qual que é o roteiro que o ônibus faz? Olha, a gente sai da Rua do Aquilobo, que é a nossa saída, né, do restaurante Pão com Manteiga, e a gente faz a Rua da Consolação, passamos pelo Cemitério da Consolação, o Viaduto Jacareí, a gente tem o edifício Joelma, que foi uma tragédia, passamos também pela Câmara Municipal, a casa da Dona Yaya, que é uma senhora da aristocracia de São Paulo da década de 30, né, que ficou reclusa há 40 anos, então ali a gente lida com a insanidade. Teatro Municipal, que é uma obra belíssima que foi entregue novamente para São Paulo, reformada. Viaduto do Chá, Largo São Francisco, a Catedral da Sé, a gente passa pela Liberdade, que tem uma história inclusive interessante do Campo da Forca, né, em 1700, ali era o cemitério dos pobres, dos aflitos. A própria Sé, no retorno à parte histórica de parte do colégio, edifício Martinelli, edifício Andraus, e a gente conclui até no Castelinho da APA, né, que foi um dos crimes que tiveram fama em São Paulo em 1937. E terminamos a nossa cena no Cemitério da Consolação. Para quem for ver, é uma surpresa, porque ninguém espera que a gente esteja à noite num cemitério de frente para o Portão Monumental. Então agora a gente vai dar uma voltinha com o Oliver pela cidade de São Paulo e conhecer um pouquinho disso que ele falou, e depois a gente volta conversando com você. Bem-vindos a bordo do Haunted Bus, o ônibus mal assombrado de São Paulo. A viagem do ônibus mal assombrado dura aproximadamente 1h40. Nesse passeio, aprende-se muito sobre alguns fatos históricos e crimes famosos da cidade de São Paulo que nem todo mundo conhece. E tudo fica ainda mais divertido, já que toda essa tripulação vem do outro lado. Vamos subir, Marcos. Underdriver, pare o ônibus. Vamos. Estavam desesperados, não conseguiam alcançar as escadas. Fogo! Chamas! Fumaça! As pessoas corriam para o topo e para os parapeitos. No 20º andar, a ascensorista já estava morta. Ninguém conseguia escapar. É um prédio de 25 andares. No térreo e no subsolo, a guarda de documentos, de registros. Do 1º ao 10º, estacionamentos. Do 11º ao 25º, escritórios do Banco Crefisul. Cortinas de tecido, carpete, madeira, tudo inflamável. Pessoas inflamáveis. Tudo se incendiou rapidamente. Foi horrível. O edifício Joelma teve 187 mortos e mais de 20 pessoas saltaram. Ele está atrás de mim agora. Ele está atrás de mim, vocês estão vendo? É o impostômetro! O fantasma da arrecadação tributária! Oh! Os
nossos amigos fantasmas se despediram da gente e foram embora descansar num lugar bem melhor. Essa foi mais uma curiosidade da cidade de São Paulo.